Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, edição super especial aqui no COP Internacional 2025, no São Paulo Expo, em que a gente está tendo a oportunidade de entrevistar as principais autoridades e personalidades e também especialistas que estão aqui na feira. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast meu grande amigo, Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Fabri. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, comandante. É uma oportunidade única que o senhor está concedendo. Muito obrigado. Quanta honra, viu, Fabri? Lembrando que o nosso podcast aqui no COP recebe o apoio da Axon, da Flash Engenharia e também da Ubrix Capacetes de Proteção Balística. E vocês vão ver o porquê que é uma honra entrevistar aqui o Coronel Fabri, que é uma referência naquilo que a gente pode falar de doutrina policial ou ciência policial, um profundo conhecedor da atividade policial, instrutor, professor, autor, que mesmo na reserva remunerada ainda desempenha um importante papel na PEMESP, uma grande referência, inclusive está aqui em São Paulo para ministrar aula para os nossos colegas policiais militares aqui do estado. Então, eu fico muito honrado, inclusive recentemente passou a ser um colunista da Última Raça, em que a gente teve essa honra, dado o grande conhecimento. Eu que encontrei o Coronel Fabri aí nas redes sociais, lendo seus textos, e textos assim muito específicos, detalhados e profundos, sobretudo no mundo fluido, né? Como o Bauman dizia, sociedade líquida, em que as pessoas hoje, quando passa de um parágrafo, já tem dificuldade de ler, ou também vídeo, passou de 1 minuto, as pessoas já não têm mais a paciência, né? De assistir, mas a gente sempre vê. Eu sempre tive a oportunidade de notar um conhecimento muito importante e necessário para que a gente possa bem desempenhar a atividade policial nos seus textos. Parabéns, viu, Fabri? Muito obrigado, comandante. Parabéns pelo excepcional serviço que é feito pelo senhor, pelo Última Rádio, que é informar, que é esclarecer, dar visibilidade para um tema tão importante como a segurança pública. Eu que parabenizo o senhor por todo o trabalho que tem feito. Não, a gente vai poder falar aqui dessas questões, né? Mas eu também gostaria de iniciar falando do seu livro, um livro que representa de forma teórica um trabalho fantástico e brilhante que você desenvolveu na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sobretudo em tempos atuais, em que a gente vive praticamente uma guerra urbana, em que vemos, infelizmente, constantemente, choramos a dor dos nossos companheiros de farda. O nosso Instagram, infelizmente, noticia com muita tristeza e constantemente a morte de colegas que saíram de suas casas, deixando seus parentes, visando defender a sociedade. E eu sei que o senhor, há muito tempo não, vamos dizer um tempo atrás, desenvolveu um excelente trabalho, e eu gostaria que você falasse sobre isso aqui com os nossos seguidores, Coronel. Muito obrigado. A gente teve a oportunidade durante a carreira, foram mais de 3 décadas a serviço da Polícia Militar, de acabar testemunhar o esforço de equipes, né, fantásticas. Então, ninguém faz nada sozinho, ninguém. Então, na verdade, eu me classifico principalmente como um felizardo de conhecer pessoas fantásticas, tanto as unidades do Comando de Policiamento de Choque, do Policiamento Ostensivo, e uma das perspectivas que a gente viu, que até muda a visão de mundo, né? É trabalhar em algumas unidades. Uma delas foi a equipe de PM Vítima. A equipe de PM Vítima é uma equipe tradicional, pequena, discreta, e ela tem como finalidade auxiliar na elucidação de eventos em que policiais militares são vítimas de homicídio, tentativa de homicídio ou ameaça. Um ponto que raramente o pessoal percebe, né, é que para uma equipe dessa aqui atuar, significa que quem foi vítima foi justamente um profissional que é treinado no uso de arma, ele é proficiente na parte de combate ao crime, ele foi treinado, ele tem uma vivência e mesmo assim se tornou vítima. É uma equipe que já tem uma origem desde o final da década de 80, né? Continuou se aprimorando até ter uma missão dedicada. E foi um privilégio muito grande estar com eles. Então, a gente aprende bastante, principalmente com a parte prática
uma das oportunidades doutrinárias, né, que colocamos lá é que todos participassem das operações, inclusive os oficiais. Então você vai ter um evento, se o senhor me permite, que foi pitoresco. Claro. Nós, É para isso que a gente está aqui. nós pegamos um dia de serviço, ó, quando estávamos na ativa, e que a gente até fala que o nosso bom Deus ajudou a gente. E fomos em vários locais, em todos esses locais a gente foi fazendo prisões. Quando chegou no final do dia, a gente falou, nossa, deu certo, a gente foi em lugar, prendeu um homicida. Quando sobrou um contingente menor, porque as equipes foram apresentando as ocorrências, né? A gente falou, vamos passar em um lugar para verificar se a gente localiza um homicida? Vamos, só que a gente só tinha 2 viaturas. E a gente viu esse homicida saindo. Para resumir a história, para não ficar enfadonho, a gente conseguiu parar, eu e um capitão que se encontra na ativa hoje, conversamos e acabamos grudando nesse homicídio e descemos rolando a rua. Vindo de um roubo a banco, juntaram várias viaturas, né? Viram a gente se identificou. Enfim, aí quando eles tem o funcional de vocês, eu falei, claro, a gente trabalhava descaracterizado. Quando ele olhou, você tem tenente-coronel? Falei, só. Pegou o motorista da viatura. Você é um capitão? Falou assim, somos. O pessoal achou estranho, mas assim, isso aqui é normal na PM Vítima. Então, apesar de ser um fato pitoresco, ele reflete o que eles fazem ainda hoje, que é compromisso com a missão. O que a gente vê um policial militar, um policial civil, um operador de segurança pública, o que o senhor faz num ambiente que é fantástico e necessário, que é um ambiente informacional. O ambiente informacional é visto, inclusive, para aqueles que, por vários motivos, não enxergam de outra forma, né? Ele é um ambiente importante, inclusive de combate. Então, o que a gente fez lá foi justamente fazer um round e manter a doutrina que a gente aprendeu com eles no passado, e eu tenho certeza que eles mantêm até hoje. O serviço policial, ele não é somente um sacerdócio, como tantos falam, como o senhor também conhece, mas principalmente ele nos faz ser testemunhas de vida e testemunhas do esforço alheio. Que privilégio nós temos de poder aprender com equipes tão fantásticas como essas aqui que estão no evento. Quanto conhecimento eles têm. Eles são especialistas, né? A gente fala assim, especialista em segurança pública, nós temos vários aqui, de farda, de uniforme. Às vezes precisaria mais desse ambiente informacional, eles serem mais ouvidos e reconhecidos como especialistas, que é o que o senhor faz. Por isso eu parabenizo o senhor pela essa missão no ambiente informacional. Coronel, me lembro quando o senhor se referiu a esse seu histórico. Eu confesso que eu não tinha conhecimento até então desse importante trabalho que, como você disse, né, mais de 4 décadas, né? 3 décadas. 3 décadas, né? Visto que na nossa corporação, e aqui eu falo da corporação que eu faço parte, que inclusive é referência em vários aspectos, obviamente há um desempenho dessa atividade, mas não com nome, com equipes específicas, né? Não sei se no Brasil afora a gente tem exemplos como o da PEMESP, se não tem, eu acho que está na hora de copiar. O Brasil é um país em que a vítima é deixada de lado, né? A gente, como população e sociedade, a justiça, obviamente com o objetivo de, e é importante que assim o faça, de condenar aquele que cometeu um crime, mas às vezes o foco ele fica só sobre o autor do delito. Exatamente. Quando fica? E a vítima? Né? Quando a gente percebe que uma família perdeu seu ente querido, não estou falando nem do policial militar, estou falando de modo geral. O dano que sobretudo quando tem filhos e pessoas que vivem do sustento da vítima. Quem olha a vítima? Né? E aí a gente está falando de ilícitos criminais, também há questões cíveis com impacto em que há necessidade de responsabilização do infrator e daquele indivíduo que impôs uma situação vexatória, aquela família que perdeu seu ente querido. Então, quando a gente vê uma corporação preocupada, né, em um trabalho em que foi desenvolvido no sentido de ter uma equipe com nome voltada especificamente a ir atrás no sentido mais jurídico e legal possível daquele que praticou uma infração contra um PM, né? E digo isso porque isso até inibe
o justiçamento. Ou seja, se existe uma estrutura legal dentro da corporação que ela é incumbida de fazer a investigação, obviamente, dentro dos limites que nós temos legais de atuação. E eu tenho certeza que essa equipe faz um trabalho primoroso no sentido de estar junto com a polícia científica e também com a polícia civil, no sentido de tentar, né, descobrir. E aí, uma outra, primeiro, enaltecer essa iniciativa da PEMESP, que é vanguardista. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma polícia que é uma das grandes referências que temos no Brasil, né? E a prova disso é isso, esse departamento. Uma outra, e aí eu ia perguntar se esse trabalho está vinculado à área de inteligência ou mais à área operacional, até para que aquele colega que está em casa que fala, pô, interessante isso, aquele gestor, que a gente tem vários gestores, né, da alta cúpula da segurança pública que nos acompanham, fala, pô, eu vou implementar isso. Então, é interessante, seria no centro de inteligência, seria no batalhão de operações especiais, como é que se dá essa articulação? Acredito que a maior vantagem, a maior característica que o operador de inteligência, o operador que opera de forma reservada, trajes como este. Inclusive, isso já na época que eu trabalhava lá, né? Mas, enfim, é o trabalho colaborativo. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, no caso da equipe PM Vítima, ela não vai atuar sozinha, ela vai atuar junto com a delegacia da Polícia Civil, ela vai atuar junto com a Polícia Científica. Via de regra, aqui em São Paulo, ela é vinculada com a Corregedoria da Polícia Militar. Existem outros estados que implementaram esse tipo de equipe. A Polícia Militar do Paraná foi uma delas. Uma equipe muito bem montada, uma equipe com doutrina já extremamente consolidada, né? Consolidada, experiência já em ação. Mas, enfim, nós tivemos uma noção desse tipo de serviço quando, anos atrás, salvo engano, foi em 2018, houve uma iniciativa muito boa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em um evento vinculado com um documentário que a gente até chama-se Heróis do Rio de Janeiro. A gente aconselha que todos... Foi fantástico. E a gente foi assistir esse evento. Em uma das palestras falaram o nome da equipe PM umas 7 vezes. A gente falou, caramba, a gente não tinha ideia que o pessoal conhecesse esse trabalho. E o que o senhor passou realmente já foi vinculado anos atrás. A Polícia Militar do Paraná, por exemplo, instrumentalizou uma equipe desse porte. Via de regra, trabalhando no setor de inteligência. Tem que ter aptidão para trabalhar de forma colaborativa. Várias operações da equipe PM Vítima foram feitas junto com unidades do policiamento de choque, quer seja Batalha de Operações Especiais, quer seja outras unidades especializadas da Polícia Militar, unidades territoriais, e principalmente em parceria com a Polícia Civil. É um trabalho colaborativo. E, coronel, essa questão da preocupação com os seus, ela é muito importante. E eu sempre tenho falado, porque quando a gente começa a implantar uma ação, vamos supor o caso de violência doméstica, né, ou qualquer outro tipo de violência contra o idoso, ou a determinados segmentos da sociedade em que a polícia tem uma constante atuação. A primeira coisa que eu me pergunto, e eu sempre tenho falado isso, eu estou começando dentro de casa, como é que eu estou trabalhando a questão de proteção, por exemplo, no caso da mulher, às nossas policiais militares, aos nossos colegas policiais que são casados e podem ser, eventualmente, também autores de violência doméstica. Então, a gente precisa começar a arrumar a nossa casa. Obviamente, a corporação ela é devotada à sociedade e é uma característica, sobretudo, do policial militar, né? Primeiro ele se preocupa com a sociedade, depois a gente se preocupa com a gente. Mas a gente tem que começar a mudar um pouco isso. É que nem a questão da orientação que se tem no aeronave. Você tem que colocar a sua máscara para depois proteger a outra pessoa. Então, eu acho interessante essa questão, porque a gente está falando, de cuidar dos nossos, até para que esses profissionais eles se sintam valorizados, e essa valorização ela vai repercutir no trabalho que ele vai entregar para a sociedade. E o marginal, o indivíduo, o delinquente, quando ele percebe que se ele promover uma ação criminosa contra um policial, a corporação não vai deixar barato. E quando eu falo não deixar barato, não é no sentido de ir lá fazer uma ação ilegal. Não, não é isso.
é saber que a corporação ela vai devotar todos os seus esforços para descobrir quem vitimou aquele policial e levá-lo para julgamento. Isso aqui que o senhor está falando tem um efeito dissuasório enorme. Posso citar 2 exemplos práticos para o senhor. Uma das equipes nossas, à época, né? Eu tenho certeza que continuam fazendo exatamente a mesma coisa, com o mesmo compromisso. Ele pegou um caso e prendeu um homicida. Ele estava foragido há 22 anos. Já tinha sido... Todos os aspectos legais da missão cumprida, faltava ser feita a captura dele. E foi feito. Então, o pessoal lembrou disso depois de 22 anos? Sim, lembrou. Então, é um dos motivos pelo qual, inclusive na challenge COI da equipe, se tem aqueles que jamais... tem uma moeda? Tem, aqueles que jamais esquecem, né? Então, um logo deles até... O pessoal pode imaginar qualquer coisa, mas essa frase é recordar principalmente da vítima, recordar que existem famílias que sentem a falta dela. Então, primeiro, lápis temporal. O pessoal não arquivava casos, justamente para isso daí. E outra que também tem um efeito dissuasório muito grande. Por isso que é importante, a questão não é vingança, e sim o cumprimento civilizado do regramento jurídico. Ponto. Mais nada. E um dos eventos, como os vários que o pessoal inclusive ainda faz hoje, nos deslocamos para um outro estado da federação, percorremos 1.200 quilômetros de carro dentro daquele estado e localizamos o autor de um homicídio contra o policial militar em um local que não consta no mapa. Nossa, mas como vocês acharam ele? Bom, isso daqui é a arte do serviço policial, né? A primeira coisa que esse homicida viu, falou, como vocês me acharam aqui? A gente envolve inteligência, envolve uma formação e uma preparação também na área operacional, porque vocês não sabem o que vai encontrar, né, pela frente. Agora, a parte mais importante, ela entra exatamente no que o senhor comentou. Quando ele vai para o sistema prisional, vai correr a notícia, fala, olha, eu assassinei um PM, fugi para 3 estados aqui distantes do local do homicídio, me enfiei num lugar no meio do nada e mesmo assim me acharam. Então, é um efeito dissuasório muito grande. É importante que o ente político, eu não vou falar nem a corporação, as corporações policiais sabem disso daí, o operador policial também. Mas dentro da possibilidade, sempre o ente político valorize esse tipo de operador, como é necessário valorizar com atenção, suporte, legislação adequada, o operador de segurança pública no geral. E, Coronel Fabri, eu me lembro aqui de uma ocorrência, eu creio, não sei se eu já era capitão ou tenente, no Gama, uma área próxima em torno do Goiás, que me marcou muito. E tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Eu era oficial de dia e fui acionado por conta de um sargento nosso que fazia transporte numa van de Goiânia para o DF. E ele havia pego nesse interim um indivíduo que fez furtou, né, roubou essa van com ele dentro, e efetuou um disparo na cabeça desse sargento e desovou não, porque ele estava vivo, né? Liberou ele numa área rural. Esse indivíduo, ele foi localizado em outra cidade satélite do Distrito Federal, por uma outra guarnição. Essa guarnição o prendeu, obviamente colheu algumas informações, ele falou, deixei num local assim, e essa guarnição levou ele até o local descampado. E várias viaturas estavam lá de diferentes cidades querendo localizar esse sargento nosso que foi vítima. O helicóptero, à época, não tinha visão noturna, então tinha que aguardar 6 horas da manhã para o helicóptero subir. E eu me lembro que eu fiquei a madrugada inteira com a minha guarnição procurando esse sargento. Algumas guarnições foram indo embora, a última guarnição que ficou à procura desse sargento fui eu. E já amanhecendo, né, e eu até percebi não, eu recebi na rede rádio a informação que o helicóptero já estava em deslocamento para atender no apoio. E eu lembrei de que ele tinha falado que estava atrás de um morro e tal. Aí eu vi um morro, eu pedi para que o policial, já estava de dia, então ficava melhor a visualização, entrasse e eu vi o rastro de um veículo.
Quando eu olhei, eu vi esse sargento nosso virado de bruço. Ele se arrastou. E quando eu toquei nele, eu vi que ele estava gelado. Ele já estava com o corpo, né? Então ele morreu logo após ele ter sido liberado. Isso acho que umas 9 horas da noite, 8 horas. Uma ocorrência muito dura para mim. Muito dura mesmo no início da minha carreira. Mas o que eu gostaria de detalhar é porque haviam várias guarnições no local querendo fazer o justiçamento. Inclusive o oficial de outra cidade que estava com esse indivíduo teve até dificuldade, mas ele fez valer a lei e não deixou que fosse feito um justiçamento. E eu estou falando isso por quê? Porque são ações como essa que evitam esse tipo de situação. E ao mesmo tempo estou aqui mencionando e falando a importância e, obviamente, a qualidade na formação do indivíduo que integra um grupo como esse. Porque não é fácil, sobretudo em um crime quando ele é covarde, ele tem um clamor público, o policial ele conseguir segurar a onda e não fazer algo temerário contra aquele indivíduo. E esse meu relato, eu acho que vem ao encontro dessas capacidades que você está se referindo a essa equipe, né? Uma das coisas que talvez, não só para a gente, mas para todo operador de segurança pública, todo do Brasil, é a questão, às vezes, da segurança jurídica, vamos dizer assim. Não é exagero falar que a força policial ela é a última barreira entre a sociedade e a barbárie. Rácio, né? E a barbárie. Assim, sendo a gente não pode se comportar como um perpetrador de barbárie. Então, se igualar. Em hipótese alguma. Talvez melhor atenção de quem pode em relação à área, principalmente a área de segurança jurídica. A gente vê várias circunstâncias, até o senhor como doutor em direito, né, que é um privilégio, né, ter no ambiente informacional alguém que não somente é da área policial, mas tem a capacitação acadêmica. A gente tem aquela visão, muitas vezes, garantista, esquecemos, muitas vezes, da própria vítima, mas a questão é simplesmente não deixar um crime impune e que esse crime, quem o cometeu, ele seja julgado e punido ao rigor da lei. É o que nos diferencia da barbárie. Então, o operador policial, em geral, ele tem essa visão já agregada dentro dos seus... Outros setores, como por exemplo, pegam operações talvez mais complexas, as unidades aqui em São Paulo, né? De ações táticas especiais, operações especiais, policiamento de choque. Temos os CAEP, que são batalhões de ações especiais de polícia, né? Enfim, eles acabam tendo uma exposição maior a eventos mais críticos, né? Até pela característica de missão. Uma das maiores características, eles são verdadeiros especialistas porque são técnicos, e conseguem sempre deixar de lado o desejo de vingança e falar, isso aqui é o justo, é o que nos separa da barbárie. Então, investir, quando o ente político ele investe no policial, no serviço policial, e em algumas equipes com missão dedicada, aí realmente a gente pode falar que a gente está tendo valorização. Coronel Fabri, eu sei que esse assunto é muito importante, né? E eu acho que daria um episódio, né? A gente vai ter a oportunidade de falar outras vezes, né? Mas eu gostaria, não posso deixar passar desapercebido aqui a possibilidade da gente tratar de outras questões, né? E aí eu até perguntaria ao amigo a formação dele. Eu vi que, eu não sei se o anel é em relação à formação, né? Mas eu gostaria que você falasse da sua formação na polícia. Bom, do ponto de vista quais são os cursos? Os cursos e também acadêmicos, se quiser mencioná-los. Após me formar, né, no curso de formação de oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, comecei minha carreira no antigo patrulhamento tático e migrei para o policiamento de choque. Dentro do policiamento de choque, fizemos vários cursos, estágios, né, conforme a época, e incluiu alguns dentro e fora da instituição, táticas de armas especiais, estágio de operações especiais, estágio de sniper caçador, explosivos na Polícia Federal, alguns no exterior, né, na época, que era um pouquinho mais complicado.
desde a parte de resgate, a parte de APH de combate de uma forma mais recente, alguns cursos, inclusive pela FEMA, que é a agência americana que gerencia. Cheguei a fazer mais ou menos no decorrer da carreira cerca de 30 cursos de especialização, a maior parte deles vinculada com a área operacional. E recentemente, como tem eu peço desculpas até pelo termo chulo, né? Cabeça vazia, piscina do diabo, como o pessoal fala, eu vou também estudar. Além de ser também formado em Direito, eu voltei a estudar, eu faço licenciatura em História. Pretendo ser formalmente historiador. Então, dentro da Polícia Militar, alguns cursos da área de policiamento de choque, gerenciamento de crises, negociação em crises com reféns, também. Fui instrutor em alguns desses cursos, né? Como aposentado, leia-se reserva, eu fico bastante feliz quando chamam para algumas atividades. Ontem fomos conversar com uma unidade territorial. Possivelmente agora em novembro tivemos um convite para conversar com a unidade de choque. E assim vai, continuamos estudando. Agora também na parte acadêmica, a parte de história. Não, e o choque, o curso de choque, a gente publica muita coisa, porque seja a formação, seja a questão obviamente, da técnica, do método que são empregados pelas tropas de choque, obviamente visando atender situações muito complexas que a gente sabe, infelizmente no Brasil tem ocorrido até com mais frequência do que a gente imagina, né? O estado de São Paulo, né? Sempre essas tropas são chamadas para resolver, e são tropas que resolvem, né? Mas há muito treinamento, né? Muito treinamento, porque não é fácil você lidar com turbas, não é fácil lidar com grande volume de pessoas que estão não muito bem intencionadas, né? A gente, ou até, não vou dizer bem intencionadas, mas não estão intencionadas para o mal, mas a gente sabe que basta um ou dois, ou três ali no meio para que ele coloque aquele grupo, né, numa ação de resposta contra o Estado. Então, as unidades de choque, elas têm uma importância fundamental, um treinamento, uma qualificação, e atirar pelos diversos cursos, né, que o amigo fez, coroando, né, com esse curso de história, e fica muito claro, né, quando você fala da sua formação, a experiência prática, e ao mesmo tempo, esse gosto pela história, ela fica muito ressaltado no teu texto. E aí eu falo isso como escritor, como editor, né, até aqui a editora Última Rácio, né, que é um grande projeto, sou editor-chefe, então já publicamos diversas obras com diversos artigos científicos. Então a gente ganhou uma experiência no sentido de ler um texto e perceber o diferencial daquele texto. E o seu texto, ele tem muito disso, de um conhecimento histórico daquela realidade, e não foi à toa que eu tive a oportunidade de o convidar para ser colunista da Última Rácio, na UR News, e que a gente está dando esse passo a mais no sentido de valorizar as notícias, sobretudo valorizar também a geopolítica. Até estava aqui numa entrevista passada fazendo um ponto de situação, Fabri, e a gente pode falar um pouco sobre isso, em virtude do nível em que as facções criminosas e as organizações criminosas e as facções criminais, o nível do armamento, a potência com que esses grupos, sobretudo nas ações de novo cangaço e domínio de cidades, com o uso de explosivos, tem feito a segurança pública, as forças policiais, elas terem que ampliar o seu nível, não só de proteção, mas de conhecimento, inclusive em áreas que geralmente são de confluência das Forças Armadas. Perfeito. Então, cada vez mais está havendo a necessidade do nosso operador de segurança pública de ter conhecimento e informações de combate de guerrilha contra guerrilha, terrorismo contra terrorismo. Então, e também conhecimento sobre geopolítica. E aí é onde eu quero chegar. A gente sabe que geopolítica é história, a gente tem PCC e a gente tem Comando Vermelho hoje, né, multinacionais do crime, com ramificações, inclusive com organizações terroristas, né, no mundo inteiro. Então, cada vez mais a gente sente a necessidade que o operador de segurança pública tenha um conhecimento sobre esse mundo.
Independente se é Minas, se é Goiás, Sim. se é Brasília, se é Rio de Janeiro. E isso o senhor tem começado não, tem feito muito bem e, obviamente, com o curso de História tem ampliado e melhorado muito. Parabéns. Muito obrigado. Comandante, o senhor, veja, né? Crime organizado, ele sempre existiu na história da humanidade, sempre, sempre. Uma coisa que eu achei interessante, eu havia comentado isso aqui ontem, inclusive, a mídia leiga, né? Não vou dizer a imprensa especializada, se lê o senhor, o pessoal, assim, puxa vida, narco, parece narcoterrorismo, né? Eu vi um documento que eu achei interessante, não precisa de muito, não, é pesquisa de mídia aberta. Então, quando o pessoal vê hoje, pensa, é algo extremamente contemporâneo, não? Eu apresentei ontem a COP. Arquivo Nacional, qualquer um pode entrar, acessa lá e não tem problema. Se somos vistos como terrorista, por que não nos portamos como tal? Isso aqui é uma carta de 1987, outubro de 87, de um Grêmio Recreativo na Ilha Grande, em que o pessoal do Comando Vermelho fala, já que a gente é visto como terrorista, vamos se portar como tal. E começou a difundir essa ideia. Então eu falo assim, pô, 87? Então a gente está verificando hoje no Rio de Janeiro, em diversos estados, enfim, alguns com características diferentes, um vínculo mais com o domínio territorial, alguns mais pela força, outro pela descrição, aquela penetração inclusive às vezes eventualmente na máquina pública, mas não é algo recente. Até essa ideia, o comportamento deles para chegar até hoje, assim, nossa, isso aqui aconteceu há pouco tempo, não, isso aqui foi colocado numa carta, é documento oficial. Isso aqui subiu para os órgãos de inteligência e qualquer um pode acessá-lo. Outubro de 87. Se somos vistos como terroristas, por que não portamos como tal? O problema, uma ênfase que o senhor dá, e até o senhor citou, ciências policiais. Muitas vezes quando um policial fala, ele é visto como um leigo, né? Tem até alguns viés cognitivos que o pessoal até fala, nossa, ele acaba assumindo até síndrome de impostor. Mas você conhece, você viveu? Sim. Por que você não fala? Poxa, aquele cara está falando, mas exatamente quem é aquele especialista que está sugerindo que você mude, ou que uma corporação inteira mude, ou que vai sugerir ao ente político, olha, a polícia precisa fazer isso, mas tá bom, mas... E os demais especialistas? Os especialistas que eu falo de verdade, que são esses daqui que estão aqui, né? Então, enfim, quando o senhor pega eventos que tivemos no exterior, nossa, na Índia teve um atentado em hotéis. Nós tivemos o mesmo no Rio de Janeiro. Olha, mas nós tivemos o 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, nós tivemos o evento com a aeronave da VASP. Tudo que já teve no exterior, e teve uma dimensão enorme, virando documentário, inclusive, né? Nós já tivemos no passado aqui no Brasil, até antes disso. Falta, talvez, eventualmente, aquele ênfase ao quê? Aos verdadeiros especialistas. Eu me encontro na frente de um, que é o senhor, e esse especialista, ele trabalha no ambiente informacional. Assim, eu vou procurar boas informações, aonde? Vou procurar com ele, porque é fundamentado, é científico, consegue ter um lastro de documento, um lastro de experiência. Sim, isso aqui é boa informação, isso aqui muda a política de longo prazo. Caso contrário, então, falar, olha, o pessoal hoje se porta como terrorista, não, eles já pensaram isso aqui em 87. 2011, o pessoal fala, nossa, agora está tendo problema na Tríplice Fronteira. 2011, já se tem relatório, isso aqui é mídia aberta. O que seria a nossa Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Casa dos Representantes. Fala, olha, o Hezbollah está aqui na Tríplice Fronteira fazendo parceria com grupos criminosos. O mal se une. O mal ele vai aprender com outras pessoas que possa dar alguma coisa de lucro para eles. Resta a gente não somente nos unir, mas principalmente ter ênfase nessa parte do ambiente informacional, que hoje talvez seja o mais importante. Se o senhor permite só mais um comentário para não me alongar, por favor. Eu vou falar de uma experiência da minha faixa etária. Quando eu era novo, uma professora que mandasse, nós fazemos um trabalho, qualquer um do antigo primeiro grau, mandaria numa biblioteca ler um livro inteiro para fazer um resumo e eu sintetizar aquilo que é daquele livro numa folha de almaço. Então a gente tinha que ter um livro inteiro para ler um livro inteiro, sintetizar e colocar a nossa opinião. Isso aqui era normal no antigo primeiro grau. Hoje com o Google, a internet facilita a pesquisa, só que a gente passa o seguinte aspecto, como o senhor disse.
é superficial. Tem aquele também viés cognitivo, né? Aquele, olha, o próprio algoritmo potencializa isso. Se eu pesquisar sobre um assunto, vai aparecer só aquilo na minha tela. Isso aqui em redes sociais também. O motor de busca, ele vai direcionar para aquilo. O que acontece? É a bolha, né? A gente vive um momento em que a gente tem especialistas que têm o máximo de certeza na segurança pública, mas não pesquisaram absolutamente nada. Ou procuram conhecer o lado contrário, ou outro lado, como por exemplo os operadores. O senhor tenta imaginar mais ou menos, se o pessoal quisesse falar sobre segurança pública, que oportunidade formidável em a gente trazer várias pessoas, né? Sem desmerecer os estudiosos, sem desmerecer os acadêmicos, mas longe disso. Trazer o melhor dos dois mundos. Porque normalmente a acadêmica não pega um operador desses daqui. Qualquer um deles. E isso que você falou é interessante. Eu até estava aqui, estou até olhando aqui, daqui a pouco eu vou chamar para ver se vem ser entrevistado aqui um colega que trabalhou comigo, major da Polícia Militar do DF, que é doutor. Inclusive doutorado de sanduíche com uma instituição reconhecida, e conheço vários, né? Não sei se lá em Minas Gerais, eu já falei aqui trocentas vezes, mas sempre utilizo o exemplo dele, né? O caso do Major Francis, que é explosivistas e coleciona títulos de pós-doutoramento. Ele tem 4 ou 5 e é caveira, operações especiais, explosivista e um grande acadêmico, né? Então, se a gente for garimpar, diversas polícias brasileiras hoje possuem seus quadros inúmeros doutores e mestres. E a maioria deles, e é o meu caso, foi até a universidade para também ter direito de sentar-se à mesa. Porque geralmente as discussões sobre segurança pública, seja no parlamento, seja em outras instâncias, e no meio acadêmico, o policial, a ele foi negado o direito de sentar-se à mesa porque não tinha títulos. Perfeito. Hoje nós temos títulos policiais, têm buscado seus títulos, embora a gente saiba que o título não é tudo. Estou aqui à frente de um grande doutor em ciência policial, embora não tenha feito, né, o estudo regular, mestrado, doutorado, não grande doutor. Mas a gente sabe que a sociedade, ela exige algumas credenciais para sentar-se à mesa, e as polícias foram atrás dessas credenciais. Então hoje não há mais a desculpa. Não, por que não tem um policial aqui? Não, porque não conhece o método científico, não conhece a ciência, não. Nós conhecemos e dominamos. E é interessante que na última década, como a gente viu desaparecer das discussões e dos eventos, e aí eu não estou fazendo aqui desmerecendo, porque a gente tem os antropólogos, os sociólogos que entregam excelentes contributos. Sim. Mas ninguém melhor do que o profissional de segurança pública, obviamente também cientista, que sente as dores da atividade policial, estuda isso e vive na pele, né, as agruras do sistema de justiça criminal para falar sobre segurança pública também, não eliminando as outras ciências desse debate. Até porque quando a gente fala de ciência policial, e falo isso porque sou instrutor de ciência policial, é uma ciência intermulti, por que não dizer transdisciplinar, que bebe a fonte das diversas ciências, porque a atividade policial exige que você seja um clínico geral e conheça de psicologia. E eu tenho até um artigo científico que retrata isso. Geralmente o imaginário coletivo é que o cara de operações especiais é o cavalão, é o cara que não estudou muito, né? É o topeiro, é o cara grande. E a gente vê hoje o nível dos nossos integrantes desses grupos. Basta perceber como um sniper, e você como tem um curso de atirador designado, mas um sniper, o quanto de conhecimento sobre velocidade do vento, temperatura e diversos, química, física, ele precisa saber para efetuar um disparo comprometedor. Assim também é o explosivista, o nível de conhecimento científico que ele precisa ter para lidar com explosivos. Um mediador, né, um integrante de uma negociação, uma gerência de crise, como ele precisa, o negociador, de conhecer sobre a psicologia. Então hoje a atividade policial ela está imersa num cenário de ciência. E então é revoltante você ainda ouvir de determinados segmentos da sociedade a menção de que o policial não está preparado para se manifestar aquilo que é obrigação dele e trabalho dele. Exatamente.
Comandante, não precisa ir muito longe. Aqui, exatamente de frente, onde a gente tem o privilégio de conversar com o senhor, há um expositor dos comandos de operações especiais. Entra exatamente o que o senhor disse. Bom, eu tenho equipamento de mergulho. Bom, aquele policial que é mergulhador, ele vai conhecer os diversos efeitos, desde barotrauma, os efeitos, a lei de gases, lei de Boyle e Mariotti, tudo. Pô, excelente, então ele é mergulhador, sabe disso? Sim. Esse mesmo policial, ele vai aprender essa parte, da parte de precisão, efeito de pressão barométrica, efeito Coriolis, que é a rotação da Terra, a questão de balística interna, balística terminal. Né? Para esforço excessivo no curso de operações especiais, né? Exato. O pessoal vai chegar e vai falar assim, olha, um policial de choque. Nossa, mas o mínimo que ele vai conhecer, além da parte dos agressivos químicos, até de meteorologia, qual a persistência desse material. Eu tive uma oportunidade de conversar até por ética não vou citar onde, né? Mas num ambiente relativamente acadêmico, e falou assim, olha, eu sou PM. E começamos a bater um papo de vários assuntos ali. Você é PM mesmo? Falei, por quê? Só porque eu comecei a falar sobre tal coisa, ou sobre assuntos históricos, ou sobre química ou física. Falei assim, quer dizer que um policial militar, ele não... Já então, passei por isso também. Como o senhor sabe, ele fala assim, então é uma ciência. O serviço policial, efetivamente, ele é uma ciência, até por os outros conhecimentos, as outras habilidades, como a gente vê, né? Que são necessárias para o exercício de seu labor. Que ele transcende, inclusive, a mera prática, né? Fala assim, olha, isso aqui é previsto no cabedal jurídico brasileiro, a sua função está inserida nisso. Ele transcende isso. E, Fabri, assim, isso que você falou, porque tem uma questão também que envolve, obviamente, a questão do imaginário coletivo e como a sociedade enxerga as forças policiais, né? Eu me lembro que eu fui numa palestra e foi até um secretário nacional, o Balestreri. Ele falou, numa conversa que a gente estava tendo logo após o evento, que pela percepção dele, né, ele enxerga que hoje o profissional, o policial militar, geralmente, ele quando ingressa na corporação, ele retorna aos bancos de estudo mais do que até um professor na rede pública. Então, isso é fato. O policial, ele estuda muito. Há muitos cursos, seja progressão de carreira, educação continuada, mas, de um modo geral, pelo senso comum, as pessoas acreditam e entendem que o policial não estuda muito, né? E eu não estou falando só do oficial, não. A gente tem os nossos colegas, a gente tem uma feira como essa organizada pelo COP, né? O COP Internacional, pela W2C, o nosso grande amigo Sansone, que é uma referência em dedicar esse espaço aqui grandioso para que a gente possa ter um encontro da ciência e da tecnologia. A gente tem policiais que viajam, né, para estar aqui bancando dinheiro do próprio bolso para conhecer. E é interessante quando no COP, que é um evento gratuito, não se cobra, para que o policial tenha a oportunidade de conhecer a vanguarda da tecnologia. Temos diversas empresas do mundo inteiro, né, como tem a Axon, que traz as suas tecnologias, tem a UBRICS, que traz as suas tecnologias no campo da proteção balística em capacetes, né, a Flash Engenharia, que tem preparado viaturas em nível de exigência mundial, né, porque hoje o nosso operador, ele passou o tempo, né, nossa época quando a gente ingressou, às vezes ia tirar um policiamento, pegava fila para pegar o 38 com a munição, acabava o serviço, ficava 3 horas, 2 horas numa fila para entregar o armamento. Hoje a realidade do policial é diferente, cada policial tem a sua arma, e uma arma de nível de excelência, tem a sua munição, tem o seu capacete, tem o seu colete balístico. Estamos caminhando também para a questão de capacete. As viaturas hoje são viaturas de referência. Lógico, existem exceções, existem dificuldades dos estados, às vezes falta de combustível. Infelizmente ainda a gente encontra isso, mas em nível geral a gente percebe que a ciência adentrou os quartéis. Exatamente. E isso aprova um evento como esse, né, Fabrício? Concordo plenamente com o senhor, tanto pelos expositores como o material que é ofertado. E uma coisa que é importante, o senhor frisou bem, até pela parte desse aprimoramento intelectual. Um equipamento sofisticado só pode ser operado por por um operador que seja culto. E o mais importante disso, boa parte, como o senhor citou, tanto as viaturas como o equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, eles
protegem aquilo que é nosso melhor ativo, que é o ser humano. É o ser humano policial. Se a gente vê dentro da sociedade, dentro daquela régua de 24 horas, vamos dizer assim, qual aquela pessoa que tem essa régua de 24 horas mais assimétrica? Tenho certeza que dentro das várias categorias policiais, profissionais é o policial. Ele vai trabalhar? Vai. O que ele vai fazer depois? Ele continua estudando. Ele vai fazer um outro curso, ele vai se aprimorar e eventualmente entra aquilo que o senhor falou. Às vezes ele vai ter um tempo para descansar e cuidar da família. Para todo operador de segurança pública, a regra de 24 horas ela não é e nunca foi simétrica. Todos esses equipamentos eles têm como principal prerrogativa, né? Proteger aquele que é nosso maior ativo, que é o operador. E como o senhor citou, né? Puxa vida, tem determinadas empresas, esse capacete quem usa? Bom, é um operador de GSG-9. São eventos que participaram, tiveram impacto geopolítico, tiveram impacto, inclusive, são estudados no mundo inteiro, a época que operaram, né? E esse equipamento, hoje, a empresa existe e ainda é ofertado aos demais operadores. Elas entendem a seguinte coisa, qual o maior ativo? É esse capacete proteger aquele operador. Ele é um especialista. Isso aqui, é interessante que nós vemos aqui hoje. O sarrafo tem aumentado, né? O sarrafo, as Sim. exigências, sobretudo europeias, de proteção. Perfeito. E hoje a gente percebe que o Brasil tem caminhado para acompanhar essas exigências, porque é o operador, é o cara que está na ponta da lança, Exatamente. que está se submetendo ao risco da atividade policial, né? Sim, senhor. Coronel Fabri, meu amigo, eu sei que... Olha, a gente já está com bom tempo, eu sei que Desculpa, você tem que pegar a estrada. Rapaz, a gente poderia aqui conversar muito mais, não vai ser a primeira vez, a gente vai se encontrar em outros eventos, mas eu gostaria aqui de agradecer imensamente a oportunidade de estar na sua frente e poder beber a fonte de um conhecimento. Já peço aos colegas, né, que acompanham aí as matérias que o Fabri vai fazer a partir do R-News, falando sobre geopolítica e atividade policial. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Foi uma alegria muito grande conversar com o senhor, aprender com o senhor e estar com o público que acompanha a Última Rádio. Muito obrigado, comandante. Fabri, muito obrigado, meu irmão. E esse foi mais um episódio super especial do podcast Opinião Segura, aqui no COP Internacional 2025, no São Paulo Expo, em que a gente tem a oportunidade de entrevistar pessoas como o Coronel Fabri, que é uma referência no Brasil. Eu espero você no próximo episódio do nosso podcast, que tem a honra também de ter o apoio da Axon, da Ubrix e também da Flash Engenharia. Forte abraço a todos. Eu sou o Coronel PM Luciano Loyola. Força e honra.